Boa noite. Aleluia, porque o Senhor está aqui. Abra a sua Bíblia no livro de Amós. E apesar de ser um nome pequeno e de ser chamado um profeta menor, Amós foi um grande homem. O que fazer diante das crises? Amós 3,7 diz: certamente, em algumas outras traduções, com certeza, o Senhor, o soberano, não fará coisa alguma antes de revelar os seus planos aos seus servos, os profetas. Talvez ao ler esse versículo, a gente pense: o que tem a ver esse versículo com crise ou com alguma forma de lidar com a crise? Na verdade, esse versículo para mim pareceu como aquela pedrinha que a gente joga no lago, e com certeza você já fez isso, e aquela pedra, ela começa a reverberar em ondas que atingem grandes amplitudes, grandes distâncias. Esse versículo, se você encontrar, se o Senhor falar ao teu coração o centro do que Ele está dizendo, Ele vai reverberar na tua vida ondas de poder que alcançarão grandes amplitudes em relação a crises e como lidar com elas. Crise faz parte da nossa vida. Desde a queda de Adão e Eva, eles tiveram que cair. As crises começaram a fazer parte da nossa vida. Quer como humanidade lá no início, quer como sociedade, quer como comunidade, quer como igreja, quer como família e quer como indivíduos. As crises sempre vão fazer parte. Mas falar em crise é algo muito amplo. O que é crise? Crises são muitas coisas. Podem ser muitas coisas. Porque há muitos tipos de crise. E o pior, há crises de várias proporções. Você sabe disso. Crises de proporções pequenas, crises de proporções médias e crises de grandes proporções. Crises de relacionamento, crise familiar, crise política, crise de guerras e batalhas entre os mundos, entre os povos, crises políticas, crises de saúde, crises financeiras, crises existencial, crises da meia-idade, crises da idade inteira. Quem já teve? Aqueles que sofrem quando já estão lá. E existem crises que são resultado das minhas decisões ou das minhas atitudes erradas. Ou seja, eu fui culpada de estar vivendo essa crise. Mas por um outro lado, existem crises que eu estou vivendo que foram pelo erro ou pelas atitudes erradas de outras pessoas. Que injustiça! Existem crises externas que nós não podemos lidar e nem ter controle nenhum sobre elas. Tipo, as crises de calamidade pública, as crises de guerra. Nós estamos vivendo essa crise agora, ninguém pode fazer nada. Veja lá, as crises e catástrofes naturais. As crises externas são muitas, eu poderia falar muitas outras, mas existem crises piores. As crises que acontecem dentro de nós, as crises internas, as crises da alma, as crises do coração, as crises psicológicas, mentais. E existem crises piores, crises espirituais, as quais nós passamos também. Mas fazer o que diante das crises, já que elas existem? Acertar, como Will Smith fez, seria uma solução? Pelas nossas próprias forças ou pelas nossas próprias pensamentos, entendimentos, sabedoria? Será? A Bíblia, ela é um livro muito contemporâneo. Se você ler a Bíblia, você vai ver que ela vale para os dias atuais. E esse versículo que a gente acabou de ler
apesar de ter sido escrito há muitos anos atrás, você vai ver que o contexto dele nos fala de um contexto de hoje, dos dias atuais. Ele nos mostra realidades dos dias de hoje. O contexto desse versículo fala a respeito do povo de Israel. O momento em que Amós está falando desse versículo aí é quando o povo, ainda unido como o povo de Israel, e tinha acabado de perder Salomão, que foi o último rei a liderar o povo, enquanto era um único povo. E depois de Salomão, que começou o seu reinado muito bem, mas terminou pisando na bola, e o povo estava extremamente revoltado. E logo depois que Salomão morre, o seu filho Roboão pega o poder e faz pior ainda, e o povo começa a se revoltar mais ainda. E o que acontece? Diante dessa revolta, dessa crise, o povo de Israel se divide. Crises, quando não tratadas, trazem divisões. E sabe o que acontece? O povo de Israel, o povo de Deus, se dividiu. E agora haviam dois povos: o povo do norte, em que 10 tribos se dividiram. Lembram que eram 12 tribos, 10 tribos saíram, e sob o comando de Jeroboão I, fincaram a sua capital em Samaria. E lá eles começaram um novo povo, um novo reinado, sob a tutela de Jeroboão I. E depois o povo do sul, o povo de Judá, ficou lá no sul e tinha a sua capital em Jerusalém, onde Salomão construiu o templo, onde eles adoravam ao Senhor. E aquelas duas tribos ficaram lá, sobre o reinado do filho de Salomão. Mas depois Roboão morreu, e quem pega o comando agora é Uzias, aqui no Reino do Sul. E Uzias foi um rei tremendo, porque inicialmente ele começou obedecendo a Deus. Só que Uzias também não terminou bem. E o contexto que se vivia nesse momento, apesar da divisão, apesar de tudo que a gente poderia ver aos olhos do homem, era que aqueles dois povos estavam vivendo um momento muito bom. Não era um momento de crise, era um momento muito bom. Sabe por quê? Porque o povo do norte, aqui, depois que Jeroboão II, ele era um excelente estadista, estrategista, rei, governador, ele começou a prosperar o povo, ele começou a fazer grandes conquistas, e o povo do norte começou a crescer, começou a ganhar poder, começou a prosperar, e havia muitas riquezas, e havia muitas conquistas. E olhando para aquele povo, ninguém diria que eles estavam passando por crises. Os olhos são enganosos. Às vezes parece que aquela pessoa está tão bem, ela está próspera, ela está rica, ela está conquistando. Não parece que tem crise. Era assim que estava o povo. E mais, todas as nações pagãs que viviam ao redor daquele povo estavam em paz com o povo do norte. Não te mexe que eu não te mexo. Não mexe comigo que eu não te mexo. A gente vai viver aqui em paz. Tu concorda comigo e eu concordo contigo. E tudo fica bem. Então, parecia que aquele povo não estava em crise, porque eles estavam vivendo o apogeu, o clímax de algo, de uma circunstância muito boa. E o povo do sul também, com o rei Uzias, que estava sendo abençoado por Deus, começa a crescer, a prosperar, a enriquecer, sob a bênção de Deus. E o rei Uzias começa a ficar poderoso. Mas em um determinado momento, o poder subiu a cabeça do rei Uzias. E sabe o que acontece? Ele disse: eu posso tudo, eu estou sendo abençoado, eu estou conquistando, a mão do Senhor está sobre mim, eu sou poderoso. Às vezes, o poder sobe a nossa cabeça e nós perdemos a autoridade que Deus nos dá. Sabe o que Uzias fez? Eu posso tudo,
eu vou entrar no templo, e veja bem, ele não fez algo errado, ele fez algo que desobedecia à lei de Deus. Eu vou entrar no templo e eu vou sacrificar, porque eu posso tudo. Mas Uzias não podia, ele era rei, ele não era sacerdote. Quem entrava no templo para sacrificar era o sacerdote. Mas Uzias disse: eu posso entrar, e ele entrou e sacrificou. E os sacerdotes disseram: Uzias, não faz isso. E ele disse: eu posso, eu faço. Sabe o que aconteceu? Uzias veio a ter uma lepra, que começou pela testa, para que todo mundo visse que a desobediência traz consequências. E Uzias morreu leproso. Mas além de tudo isso que o povo do sul estava vivendo, o grande apogeu das conquistas, assim como o povo do norte, e em que a gente pensava: não há nenhum tipo de crise, veja bem, eles estão bem. Mas havia uma crise. Não era uma crise financeira, não era uma crise de guerra, não era uma crise política, não era uma crise de relacionamento, mas havia uma crise que era muito pior de qualquer essa. Era uma crise espiritual. Crise espiritual é a pior crise que nós podemos viver. Sabe por quê? O povo não estava só vivendo uma crise espiritual. Depois da crise espiritual vem a crise moral. E o povo, além de estar vivendo uma crise espiritual, vivia como consequência dessa crise uma crise moral. Já imaginou? Os povos pagãos, que eram pagãos, também estavam vivendo na imoralidade. E a gente pode pensar assim: não, mas eles são pagãos, eles não conhecem a Deus, eles têm que viver mesmo assim. Não! Sabe por quê? Porque quando Deus criou o homem, Ele não colocou a moralidade e o caráter apenas nos seus filhos. Deus é soberano, Ele não é rei apenas dos seus filhos, Ele não reina soberano apenas sobre os seus filhos. Ele é soberano sobre toda a terra. E Ele colocou a moral e o caráter em toda a humanidade. É por isso que muita gente aí fora tem caráter e moral mais do que muita gente que estão frequentando igrejas. Então, aquele povo também que deveria estar vivendo de uma maneira moral, os pagãos também estavam vivendo uma crise, a crise moral. Imagine que a crise espiritual era tanta que Jeroboão manda construir, inclusive em territórios pagãos, templos, para que o povo não precisasse descer para o sul, para Judá, para que ele não perdesse aquele povo, para que eles continuassem aqui, debaixo do seu reinado. E ele dizia: olha, se vocês querem adorar, se vocês querem cultuar, aqui tem templos. E mais, vocês querem deuses? Ele construiu 2 bezerros, vocês podem adorar, são esses os novos deuses. E sabe o que o povo fez? Exatamente isso. Então, quando ele faz isso, o povo de Israel do norte, ele deliberadamente, querendo fazer, porque eles conheciam a verdade, eles caem numa crise espiritual tremenda, porque eles não estavam mais preocupados em agradar ou obedecer aos mandamentos de Deus. Quando eles cultuavam, quando eles sacrificavam, quando eles ofertavam, é por uma questão de costume, de religiosidade, para pagar aquilo que tinha que ser. Vamos para a igreja, a gente tem que ir. Será que já está acabando? Bati o ponto. Era isso que acontecia lá. Por isso, no livro de Amós, em determinado momento, Deus fala: eu abomino o culto de vocês, a oferta de vocês, o sacrifício de vocês, a adoração de vocês, porque é pura hipocrisia. A vida de vocês não revela que eu sou o Deus de vocês. Que crise o povo estava vivendo. Eles não queriam mais saber dos mandamentos de Deus. Eles contavam a hora para o sábado acabar, porque eles queriam abrir os seus comércios para enganar o povo.
Havia enganação, exploração, corrupção, enganação, roubo, negociata. E a Bíblia diz que desde o rei até os juízes, até os sacerdotes, a Bíblia fala isso, os pais, as mães e os filhos, todos estavam corrompidos. Já imaginou essa crise que esse povo estava vivendo, de rebelião, de idolatria, de apostasia, e dizendo viver para o Deus? E Judá? Judá era o povo que veio da dinastia de Davi, do reinado de Davi, e foi o povo que mais prevaleceu. Foi o povo que quis continuar seguindo os mandamentos de Deus. Eles pecavam, eles caíam na idolatria, mas eles se arrependiam. E Deus voltava os seus olhos para eles. Mas o povo do norte não. Eles conheciam, eles sabiam os mandamentos, eles conheciam os mandamentos, eles criam nos mandamentos, mas eles não praticavam o mandamento. Não adianta eu crer, eu conhecer, eu ter o conhecimento, se eu não pratico aquilo que Deus manda. É em vão. Era isso que estava acontecendo. Nós não somos perfeitos, nós vamos cair, mas nós precisamos nos arrepender para que Deus volte os seus olhos para nós. E era nesse cenário de crise extrema dos pagãos, do povo do norte, do povo do sul, que Amós é levantado. E Amós é levantado por Deus como um profeta, diante de toda aquela crise, diante de toda aquela conjuntura, para trazer não somente a um povo, mas todos aqueles povos, uma palavra que vinha do céu. Não eram palavras de Amós, mas eram palavras de Deus, porque ele disse: eu estou dizendo para você falar ao povo. E Amós levou uma palavra de juízo, de justiça, de correção, de exortação, vinda do trono de Deus para aqueles povos. Mas por que Deus levanta Amós? Ele não poderia fazer por ele mesmo? Por que Deus fala que Ele, o grande, o soberano, o poderoso, que reina sobre todos os povos, precisa de um Amós para realizar, para revelar os seus planos? Sabe por quê? Porque desde o início de tudo, Deus sempre quer revelar os seus planos para nós. Deus sempre busca relacionamento com o homem. Na verdade, o homem, ele foi criado para ter relacionamento com Deus. O que esse versículo está dizendo, e lembra daquela pedra que caiu no lago e foi formando ondas. E o que esse versículo está dizendo, a próxima onda que a gente pode notar, é que a ação de Deus diante da história da minha crise, da crise da minha família, da crise da sociedade, é que a ação de Deus está diretamente conectada com o desejo dele de se relacionar comigo e com você. E além disso, de revelar a mim e a você os planos que ele tem. E além disso, de te usar como profeta diante das crises. É isso que ele faz. Desde a criação, o homem foi criado para relacionar-se com Deus. Sabe por quê? Muito mais do que gostar de se relacionar, Deus, ele é relacionamento. Ele é Pai, ele é Filho e ele é Espírito Santo. Ele é três. E lá em João 17, 24, e você pode anotar todos os textos que eu vou dar agora, Jesus está dizendo: porque me amaste, ó Pai, antes da criação do mundo. O que Jesus estava dizendo nesse versículo era que antes de qualquer coisa existir, antes de Deus fazer e criar qualquer coisa, Ele estava lá no princípio com Deus.
e que lá no princípio, antes de nada existir, antes de você existir, antes de eu existir, Deus já amava ele. E isso prova que havia relacionamento, porque não existe amor sem relacionamento. Para existir amor, é preciso um ser que ama. É preciso de um ser que recebe o amor, que é amado. E é preciso o próprio amor. Então isso prova que Deus, ele já era relacionamento. E a Bíblia fala que quando Deus nos criou, ele nos fez a sua imagem e semelhança. E lá em Eclesiastes 3:11, a Bíblia afirma que Deus colocou dentro de nós a eternidade. E diante de tudo que você possa conhecer na vida, só tem uma coisa que é eterna: Deus. Só Ele é eterno. E sabe o que Ele fez? Além de nos criar a sua imagem e semelhança, Ele colocou dentro de nós algo que só Ele era: eterno. Eu e você temos dentro de nós a eternidade. Nós temos algo que só Deus tem. O que Deus está falando aí é que a eternidade que há dentro de você se comunica com a eternidade que há nele. Quando Deus criou a eternidade e colocou dentro de nós, Ele estava dizendo: olha, só você tem algo em comum comigo. E isso nos dá união. O que há em comum nos dá união. Entre nós há algo comum que nos une. Comunhão. Comunhão. Sabe o que Deus estava dizendo? Quando eu coloco a eternidade dentro de você, é para você ter comunhão comigo. E sabe o que a Bíblia fala? Que essa eternidade que há dentro de nós só pode ser suprida pela eternidade que há em Deus. Por isso que muita gente pensa que vai encontrar e suprir o desejo eterno que há dentro dele com relacionamentos, com pessoas, com dinheiro, com riqueza, com conquistas. Não! Só o que vai suprir a eternidade que há dentro de nós é o relacionamento, é a comum união com Deus que é eterno. É isso que ele estava dizendo, é isso que esse versículo revela. Então, muito mais do que agir na minha história, diante das minhas crises, Deus quer ter comunhão comigo. Deus quer se revelar a mim, porque Ele tem planos para cada um de nós. E Ele quer revelar, através desse relacionamento, todos os planos que Ele tem para você, para sua família, para sua igreja, para a sociedade, para este mundo. Deus tem planos e Ele quer revelar. Ele fez isso a história inteira da humanidade. Foi isso que aconteceu lá em Gênesis 6, quando a Bíblia relata a primeira grande crise da humanidade. E lá nós só éramos humanidade, nós só éramos homens criados por Deus. E vem a crise da perversidade. Lá no dilúvio, quando Deus olha para a terra e Ele diz que só havia perversidade, só havia maldade, que os pensamentos e as atitudes do homem eram totalmente maus. Abriu o jornal esses períodos, já viu a internet, quanta maldade, pessoas que matam por tão pouco e fazem coisas pior. E Deus então, a Bíblia fala, diante daquela, de ver tanta maldade, Deus então toma uma decisão. E a Bíblia diz que Deus se arrepende, mas a gente precisa entender que Deus não se arrepende como o homem se arrepende. Quando o escritor fala que Deus se arrepende, é para que a gente entenda, na nossa linguagem, com o nosso sentimento, que Deus mudou de ideia. Não que Ele erra, e que o coração de Deus pesou a tal ponto que Ele disse: eu vou destruir a humanidade, porque não há
ninguém. Todos estão com o pensamento e com a atitude mal. E quando Deus toma essa decisão, lá em Gênesis 6, 8, a Bíblia fala: Noé, porém. Havia um porém. Noé, porém, diante de toda aquela crise de maldade que a humanidade enfrentava, havia um porém. Noé encontrou graça aos olhos de Deus. Noé, a Bíblia fala que ele era um homem justo, íntegro e bom. A Bíblia fala que Noé tinha um relacionamento tão grande com Deus, que ele caminhava com Deus. Você já caminhou com o Espírito Santo? Tomando banho, no ônibus, vindo para casa? Quando eu vou pregar, eu não me desgrudo dele. Noé tinha um relacionamento de tanta intimidade com Deus, que ele caminhava com Deus, e a Bíblia diz que Deus então levanta Noé diante de toda aquela crise, para que Noé não somente venha como um profeta, mas venha como um salvador, para originar uma nova geração, uma geração de homens íntegros, bons e justos, de homens que caminham com o Senhor. E foi exatamente isso que Deus fez. Levantou Noé para iniciar uma nova geração. Será que hoje, olhando a perversidade que há no nosso mundo hoje, Deus olha e talvez o seu coração pese novamente, não como lá, mas Ele olha e diz assim: quanta perversidade. Porém, o Rogério é um homem justo e bom. Porém, a Maria é um homem justo e bom. Então, são eles que eu vou levantar como profetas, para originarem uma geração que não se corrompe. E aí, a história da humanidade continua. E lá em Gênesis 11 vem uma outra crise. Agora é a crise da Torre de Babel, onde os homens se organizam, se rebelam, e muito mais do que se rebelar contra Deus, eles institucionalizam aquela rebelião. Você já viu, nesse nosso período, pessoas querendo institucionalizar aquilo que desagrada a Deus, que vai contra os seus mandamentos, querendo legalizar pecados. E aí aquele povo começa a construir aquela torre querendo alcançar o céu, mas Deus intervém e confunde aquelas línguas. Só que não termina aí. O povo estava em crise. E aí sabe o que Deus decide? Levantar um homem. Depois de Gênesis 11, a crise, vem Gênesis 12. Deus levantando Abraão como um profeta, como um pai, como o início de um líder, porque agora Deus diz: eu vou separar um povo para mim, agora eu vou ter direito sobre esse povo, e esse povo vai ser separado, vai ser santo, vai ser meu filho, e eu vou estabelecer a eles uma aliança, e eu vou ter com eles um pacto, onde eu irei livrá-los, irei curá-los, irei guardá-los, mas eles estão debaixo da minha paternidade. E aí Deus levanta Abraão, não somente como um profeta, porque lembre, o profeta é aquele que ouve a voz de Deus e leva para o povo. E Deus, ao chamar Abraão, ele fala detalhadamente tudo o que iria acontecer, porque Deus revela os seus planos aos seus profetas. E ele fala detalhadamente para Abraão tudo o que iria acontecer com o povo. E lá no final ele diz: Abraão, através de você, através dos seus descendentes, do povo que eu estou levantando agora, a sua descendência abençoará todos os povos da terra. Olha que profecia! E talvez, se a gente olhar essa profecia e dizer: mas como? Se o povo de Israel, os descendentes de Abraão já nem mais existem, a gente não entende.
Como que Deus então iria abençoar todos os povos da terra através da descendência de Abraão? Se o povo do norte foi destruído pelos assírios, o povo do sul pelos babilônicos, e o povo agora vive lá num lugar, num território reservado, como que hoje, em 2022, nós podemos ser abençoados pela descendência de Abraão? Como? Se o véu foi rasgado, se agora há uma nova aliança, se agora há um novo pacto, Jesus veio para nos salvar, como então essa profecia pode ser verdadeira? Na Bíblia, nada é em vão. Todas as profecias que Deus fala vão se cumprir. E a profecia que diria que todos os povos seriam abençoados, a gente confirma lá em Gálatas, Novo Testamento, Paulo falando, Gálatas 3:8. Ora, prevendo as Escrituras, que Deus justificaria pela fé os gentios, nós, não mais o povo escolhido, mas agora o leque se abriu, e Deus estava abençoando através da fé os gentios, e dessa forma, porque Ele pré-anunciou o Evangelho. O que é o Evangelho? É a morte, a ressurreição e a salvação em Cristo Jesus. Pré-anunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoadas todas as nações. Sabe o que esse versículo está dizendo, meu querido? Que a profecia que Deus falou a Abraão há milhares de anos atrás está se cumprindo até hoje. Se nós somos salvos por Jesus Cristo, é porque Jesus Cristo é descendente de Abraão. E pela sua morte e pela sua ressurreição, que nada mais é do que o Evangelho, e pela fé que nós temos nele, nós, os gentios, os ímpios, somos salvos e abençoados pela descendência de Abraão. Que coisa fantástica! Quando Deus te dá uma profecia, ela vai se cumprir. Deus está te levantando hoje, diante dessa sociedade que tem institucionalizado pecados, pensamentos, ideologias que desagradam a Deus. Então Deus separa o seu povo, e eles começam, a partir daquele momento, eles começam a ter experiências com Deus, muitas experiências, e muitas outras crises vieram, e o tempo passa e Abraão morre, e depois vem Isaac, e depois vem Jacó, e após Jacó vem as 12 tribos, e José, você sabe a história de José, ele foi levado para o Egito, e inicialmente o povo era considerado, era bem tratado, mas depois o povo cresceu, aumentou, e os egípcios começaram a se sentir ameaçados, e começaram a escravizar aquele povo, e o povo de Deus ficou escravo, 430 anos no Egito. A crise da escravidão. E talvez você pense, mas por que Deus deixou tanto tempo esse povo escravo? Abre aspas. Quando Deus chamou Abraão, há muitos anos atrás, assim como Ele profetizou o Evangelho, Ele falou: o meu povo ficará subjugado à escravidão 400 anos. Lembra que existem crises que nós vivemos por causa do nosso próprio entendimento, por causa das nossas próprias decisões. E foi isso que aconteceu com o povo de Israel lá no Egito. 430 anos de escravidão, de crise de escravidão. O que nos faz escravos hoje? Quantos anos nós podemos estar passando por uma crise de escravidão, em que algo comanda a minha vida? Drogas, pornografia, sexo fora do casamento, adultério, enganação, mentiras. Quantos anos nós estamos vivendo uma escravidão? O povo podia pensar que Deus não existia ou não ligava para eles, mas Deus tinha um plano: levantar um profeta para salvar o povo da escravidão.
E foi isso que Deus fez. Deus levantou Moisés, e Moisés foi muito mais do que um libertador da escravidão daquele povo. Moisés foi um profeta para falar todos os planos de Deus que ele tinha para aquele povo. Moisés foi a boca de Deus diante daquele povo, diante do faraó, diante dos reis. Moisés era um profeta porque ele revelava os planos de Deus. Quem era Moisés? Você lembra? Moisés para nós era um assassino fugitivo, pesado para se tornar um profeta. Mas para Deus, ele era um profeta libertador, porque Deus olha o seu coração. Deus conhece o teu coração, e ele conhecia o coração de Moisés, porque quando Deus se revela naquela sarça ardente, lá no meio do deserto, e Moisés olha aquela sarça pegando fogo, e as sarças pegavam fogo no deserto, mas ele vê que não é algo natural, porque o fogo não se apagava, e ele dizia: há algo sobrenatural aí, porque o coração de Moisés estava inclinado para Deus. E aí Deus chama Moisés e diz: Moisés, Moisés. E imediatamente o coração de Moisés responde: eis-me aqui. Moisés sabia que era o Senhor falando com ele. E a Bíblia diz que Deus revela para Moisés, levanta-o e revela para ele todos os planos de libertação para tirar o povo da crise da escravidão. A Bíblia diz que o relacionamento de Moisés era tão íntimo que ele falava face a face com Deus. A Bíblia chama Moisés de amigo de Deus. Nós somos amigos de Deus? Será que nós conseguimos conversar com o nosso Deus hoje, face a face? Nossas igrejas precisam queimar como sarça, manifestando a presença de Deus, porque quando a igreja queima, os Moisés chegam perto e dizem: eis-me aqui. Os Moisés se levantam, porque Deus está chamando Moisés, aquelas pessoas amigas de Deus, aquelas pessoas que conhecem a Deus face a face, para se levantarem, para tirarem o homem da crise da escravidão. Você tem notado o fogo que revela a presença de Deus? E então passa o período dos patriarcas, e agora o povo vive o período dos juízes, e o povo continua passando por crise. Lá em Juízes 6, a Bíblia fala que o povo novamente estava passando por uma grande crise, e agora era a crise da opressão. Era o povo de Deus. Você já passou por uma opressão? A Bíblia diz que o povo lá passou durante 7 anos uma opressão vivida pelos midianitas. E a opressão era o seguinte: o povo plantava, o povo cuidava dos seus animais, só que os midianitas vinham e destruíam as suas plantações e consumiam as suas plantações e matavam os seus gados, matavam as suas ovelhas, e isso fazia com que aquele povo ficasse pobre, escasso, com fome. A Bíblia diz que parecia como se fossem os gafanhotos que atacavam aquele povo e nada restava para eles. Você já viveu uma opressão que parece que você trabalha e nunca sobra dinheiro? Parece que você nunca consegue usufruir daquilo que você tem? Cuidado, você pode estar vivendo uma crise de opressão. Mas Deus levanta um profeta, Gideão, lá, um Zé Ninguém. E Deus levanta Gideão, e a primeira coisa que Gideão faz é destruir aquilo que estava causando a opressão do povo. O povo tinha levantado postes, esculturas para adorar a Baal, e Gideão chega lá e destrói tudo aquilo, e ele diz: é tempo da gente voltar, porque a opressão vai acabar agora. E foi exatamente isso que aconteceu.
Gideão foi levantado e Deus chama ele de valente, como um profeta valente, para tirar o povo da crise e da opressão. E depois dos juízes, vem o tempo dos reis. Lembra que o povo de Deus passa pelo período dos patriarcas, dos juízes e dos reis. E quando Deus, para satisfazer o povo, levanta Saul como rei, contra a sua vontade, porque ele diz: o povo não quer um rei, o que o povo não quer é me servir. E aí, quando Deus destitui Saul, e ele olha para a terra, e ele olha para o seu povo, e ele queria encontrar um novo rei, para trazer para o povo de Israel que estava em crise. E ele olha, e a Bíblia diz que ele acha Davi. E ele fala que Davi era um homem segundo o seu coração. E depois de Davi, depois de Salomão, quando chega no momento que a gente iniciou, que é exatamente no reinado de Roboão, e agora a gente chega lá no início, quando os povos estão separados, quando os povos estão em crise espiritual e moral, e Deus levanta Amós. E quando Amós chega diante do rei do norte, um dos sacerdotes, um dos líderes lá, diz assim: quem você pensa que você é? Sabe por quê? Amós era um pastorzinho que cuidava e agricultor. E aí ele diz assim: você não é nada. E Amós diz assim: eu realmente não sou nada. Eu não sou profeta, eu não sou filho de profeta, eu não fiz a escola de profetas, eu não sou pastor, eu não frequentei um seminário, eu não estudei, eu realmente não sou nada. Mas o Deus soberano, foi Ele que me levantou como um profeta, e é Ele que me sustenta. Foi essa a resposta de Amós. E Deus falou para Amós tudo o que ele deveria falar para aqueles povos. E Amós começa a profetizar, dizendo para os povos pagãos, dizendo: vocês vivem na imoralidade, vocês vivem na perversão, vocês não têm caráter nenhum. E aí sabe o que acontece? O povo do sul e o povo do norte diz assim: é isso mesmo, Amós, detona eles, detona esse povo ímpio aí que vive fazendo besteira, é isso mesmo. E aí sabe o que Amós faz? Se vira para o povo de Judá e diz assim: e o povo de Judá era o povo de Amós, o povo de Judá era a família de Amós, o povo de Judá era a igreja de Amós. Amós estava falando para a sua casa, para a sua igreja, para a sua família, e dizendo: vocês também estão pecando contra Deus, por que vocês ficam fazendo isso? E aí o povo do norte diz: é isso mesmo, Amós, detona com eles. E Amós se vira para o povo do norte e diz: vocês são piores do que todos, porque vocês conhecem os mandamentos de Deus, vocês sabem quem é Deus, mas vocês são piores do que os ímpios. Olha o que Amós fala: cheguem, ei povo, vem olhar aqui. Esse povo que antes servia, que antes seguia, é pior do que os ímpios. Você já viu aquela pessoa que um dia serviu com tanto ardor no coração? O que a Bíblia está dizendo é que quando eles se afastam do caminho do Senhor, eles descem um nível muito pior, muitas vezes, do que os próprios ímpios. Quantas vezes nos jornais eu fico admirada, que eu vejo, eu digo: meu Deus, eu não consigo acreditar que esse pastor fez isso. Senhor, como pode? O que Amós estava dizendo nos dias atuais: vocês estão fazendo pior do que os ímpios, porque vocês conhecem
a palavra de Deus, os mandamentos de Deus, mas vocês escolhem pecar deliberadamente. Amós foi um profeta diante de toda a crise, um profeta que se levantou como voz de Deus naquela crise para trazer juízo e correção. Amós não julgou o povo, não condenou o povo. Quem estava falando era Deus, através da boca de Amós. Mas Amós foi um profeta dentro da sua casa. Amós foi um profeta para os pagãos, para os ímpios. E Amós foi um profeta para aquelas pessoas que estavam afastadas de Deus. Deus quer te levantar hoje, diante de toda a crise que você pode estar vivendo, como um profeta. Talvez seja uma crise de perversidade, e Deus quer te levantar como Noé, um homem íntegro, um homem que reflete a imagem e semelhança de Deus. Talvez onde você vive haja uma crise de escravidão, e Deus quer te levantar como um profeta libertador. Talvez haja uma crise de escassez, de fome, onde o inimigo consome, e Deus está te levantando como um profeta que vai acabar com a opressão que os povos têm vivido. Deus está te levantando como um valente. Talvez você não tenha planos e nem sabe o que fazer diante da crise, mas Deus tem planos e Ele sabe o que fazer. Fique em pé, por favor. E nós vamos cantar uma música agora. E lá em Atos 2:17. E agora eu quero que você preste muita atenção, porque a palavra de Deus, ela é muito séria. A palavra de Deus, ela não mente. E eu não creio que a palavra de Deus só vale lá para antigamente. Eu creio que a palavra de Deus vale para hoje. E lá em Atos 2:17, a Bíblia diz que Deus fala: nos últimos tempos, Deus, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Sobre toda a carne. Sobre toda a carne. Deus está derramando do seu espírito aqui essa noite, sobre toda a carne. Sobre toda a carne. E o resultado desse derramar do espírito é que eles profetizarão. Eles profetizarão. A palavra de Deus diz que quando você recebe o Espírito, que quando Deus derrama sobre a sua vida do Espírito Santo, você se torna um profeta. Um profeta. Uma boca de Deus. Uma boca de Deus. E o que nós vamos fazer aqui é isso. Deus vai falar ao teu coração agora. Receba o derramar do Espírito Santo, porque Deus vai falar ao teu coração agora. E você vai se levantar como um profeta. E você se você sentir que Deus está te mandando, te conduzindo, você vai profetizar sobre alguém aqui nesta casa. Mas lembre, Amós significa peso. O profeta tem um peso. Ele carrega a responsabilidade de ser a boca de Deus. Se você não ouvir que as palavras vêm de Deus, não saia no seu lugar. Mas se Deus está falando, profetiza sobre alguém. Saia do seu lugar e profetize. Dê uma palavra de esperança. Dê uma palavra de libertação. Dê uma palavra de provisão. Se você sentir neste momento, você tem liberdade de profetizar sobre quem está do seu lado, sobre quem está distante de você, sobre quem está aqui na frente. Se você sente que vem de Deus,
Profetize sobre a sua casa, sobre a sua esposa, sobre o seu filho, sobre o seu marido. Profetize, 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 profetize diante da crise. Profetize em nome de Jesus.